Homem espancado, que foi espancado por pessoas depois de tentar, segundo os moradores ali de um condomínio de Canoas, abusar de uma menor. O Eduardo Carvalho tem mais informações pra gente sobre esse homem aqui que está aqui na tela, ó. Aqui é o momento que ele está ali contido pela Brigada Militar, pela equipe do SAMU também, sendo levado para ambulância. O pessoal foi para cima dele, estava todo mundo muito revoltado. Por que, Eduardo Carvalho, boa tarde? Muito boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Esse caso aconteceu no bairro Guajuviras, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, cidade onde nós falamos agora ao vivo na tela da Record Guaíba. Essa situação ela foi verificada por moradores, então, desse condomínio, depois que o menino de 14 anos de idade procurou a mãe para alegar, registrar que havia sofrido uma tentativa de estupro, de assédio sexual, enfim, por parte de um vizinho, um homem de 43 anos de idade. Esse homem já está preso, foi autuado em flagrante. Agora a gente vai entender mais detalhes sobre essa ocorrência, conversando ao vivo com o delegado Maurício Barizon, que está à frente dessa investigação. Delegado, obrigado por nos receber. Qual era o relato desse adolescente e o que teria acontecido naquele apartamento? Muito boa tarde ao senhor. Olá, boa tarde a todos. Esse é um modo de agir clássico que a gente vê aqui de um predador sexual. É importante dizer que este indivíduo ele já respondeu o processo anterior por estupro de vulnerável, onde ele foi investigado por estuprar uma sobrinha de 6 anos de idade na cidade de Nova Santa Rita, E aí, neste dia do fato, o que aconteceu? Ele chegou lá no condomínio onde eles residem e tinha alguma carga ali no carro dele, que ele estava fazendo uma reforma no seu apartamento. E ele percebeu alguns jovens no pátio ali do condomínio e chamou esse menino e ofereceu para ele um valor em dinheiro, R$10, R$15, para que ele ajudasse a levar esses objetos de reforma até o interior do seu apartamento. O menino aceitou, é um menino muito bem quisto ali pelo condomínio, todo mundo gosta dele, ele ajuda as senhoras idosas. E aí, enquanto ele estava levando esses objetos para o apartamento desse indivíduo, o indivíduo chamou ele para ir até o quarto, teria fechado a porta e ali teria solicitado a permissão do menino, que ele tinha dito que ele queria fazer sexo oral nesse menino, O menino, na hora ali, não aceitou, por óbvio, e saiu correndo do local e contou para sua mãe, E em nome aqui da Polícia Civil, da DPCA, eu quero dar os parabéns a esse jovem, esse menino, pela coragem de relatar a violência que ele estava sofrendo e indicar o culpado, Porque a gente sabe que o predador sexual, ele se vale do medo e da vergonha que as vítimas podem sentir, E até mesmo o sentimento de não validação, das pessoas não acreditarem no relato. Mas esse menino foi corajoso, Foi afirmativo no seu relato. E aí a mãe solicitou aos moradores daquele condomínio que não deixasse o indivíduo fugir, que estava tentando fugir. E ali esse indivíduo, então, foi agredido por populares e foi preso ontem e autuado pela delegacia de plantão aqui de Canoas. Delegado, muitos casos que a gente conversa com o senhor, os agressores, eles não têm antecedentes policiais. O senhor destacou que nesse caso é diferente, além dessa ocorrência de estupro de vulnerável, havia outros antecedentes e esse caso específico que ele também foi investigado, era mais ou menos essa mesma dinâmica? Era uma pessoa, inclusive, familiar dele, que o senhor relatou? Sim, a gente observa que alguns investigados nossos por abuso sexual, eles não têm antecedentes, mas muito dessa ausência de antecedentes se deve ao medo, à vergonha, ao descrédito que as vítimas têm em revelar esses abusos, Mas esse indivíduo, apesar de todo o silêncio, o medo, a vergonha, já respondeu um processo em que ele abusou sexualmente, teria abusado de uma sobrinha, filha da sua irmã, de 6 anos de idade. O que ele vai responder agora, delegado? Claro que a investigação, imagino que esteja em andamento ainda, ou enfim, já foi finalizada, mas qual é os crimes que vocês vão imputar a esse homem de 43 anos? Ele foi autuado ontem pela delegacia de plantão pelo crime de importunação sexual, É um crime com pena de 2 a 6 anos. Mas agora nós aqui da DPCA vamos aprofundar essa investigação
para ver se não há mais algum elemento que possa mudar esse fato, né? E a gente até conseguir uma pena maior para esse sujeito. Pela sua experiência na área, delegado, e justamente por essa relação que o senhor menciona de medo das vítimas, é provável que esse cidadão ele tenha cometido isso contra outras pessoas, além da sobrinha e desse menino de 14 anos de idade, né? É bem provável, até pelo fato em si, mostra que ele tinha até uma certa tranquilidade, achava normal trazer um vizinho para o interior do seu apartamento e pedir para fazer num adolescente sexo oral. Então já mostra que ele não é a primeira vez que isso acontece, né? E a gente pede sempre para a população que tomem a coragem desse menino como exemplo e que diante dessas situações, né, não se calem. Contem, falem, se não forem bem recebidos, se não forem acreditados pelos seus familiares, compareçam até a Polícia Civil e relatem esses crimes. Esse menino já foi ouvido por vocês, delegado, ou deve conversar também com as equipes? Ele foi ouvido na forma de escuta especializada, né? Porque ele é um adolescente, ele não dá depoimento formal, mas ele foi ouvido na forma de escuta especializada e nós temos também o relato dele, sim. Para fechar da minha parte, delegado, o senhor sempre bate nessa tecla que o senhor acabou de mencionar, das vítimas procurarem a polícia, né? Cada vez que uma prisão dessas é feita, isso reforça ainda mais nas vítimas a sensação de estarem juntas, protegidas pela Polícia Civil. E nesse caso foi o menino que foi atrás disso, né? Procurou a mãe procurou a polícia, enfim. Esse é um caso que pode servir, então, muito de exemplo a partir de agora, para chamar cada vez mais vítimas à polícia. Vocês precisam receber esses casos, essas ocorrências, né? Sim, é um tipo de crime que ele ocorre dentro de um ambiente familiar. Então, não há testemunhas, né? Muitas vezes não há testemunhas, e o agressor sexual, ele incute ali o medo, a vergonha, ninguém vai acreditar em ti, ou isso é culpa tua, tu que me fez eu me atrair por ti. Então, a gente precisa que se vença essa barreira do medo e tomem esse fato desse menino corajoso como exemplo. Obrigado, delegado, por nos atender. O Eduardo. Samuel, homem de 43 anos, preso então por importunação sexual, está detido e, como o delegado reforçou, já possuía um antecedente por estupro de vulnerável contra uma menina de apenas 6 anos de idade. Filha da irmã dele, né? Sobrinha dele. Com relação a esse primeiro caso citado pelo delegado, o delegado tem informação, conseguiu consultar se ele pagou essa conta pelo estupro da própria sobrinha? Perfeito. Vou questionar o delegado sobre isso. Sobre o primeiro caso, delegado, o senhor sabe se ele chegou a ficar preso, ele foi condenado? O senhor tem mais informações a respeito do que ele sofreu por conta dessa primeira situação envolvendo a sobrinha dele? Não tenho informações do processo, né? A gente só fez uma consulta rápida aqui nos nossos sistemas. Foi no ano de 2016, na cidade de Nova Santa Rita. Eu não posso informar agora se esse processo ainda está em curso ou se já foi encerrado. Obrigado. É isso, Samuel. 2016, né? Quase 10 anos atrás, agora vai completar esse caso envolvendo a sobrinha dele. E aí, nessa semana, preso em flagrante mais uma vez por um crime envolvendo crianças, nesse caso, adolescente de 14 anos de idade, que relatou à mãe a situação e, por isso, depois que a polícia também foi chamada e conseguiu fazer a prisão ainda dentro do condomínio. Se foi 2016, faz 10 anos, né, gente? Se foi condenado, se foi preso, 10 anos depois já está na rua, pelo amor de Deus, né? É coisa lamentável de a gente contar aqui para os telespectadores. E isso explica muito a revolta da população. Tem que compreender a revolta de quem está ali no entorno, que soube daquilo que aconteceu, que soube daquilo que ocorreu. O caminho certo, evidentemente, que é chamar a polícia, é contar, chamar imediatamente a Brigada Militar e largar para a Brigada Militar fazer o papel dela, levar para a Polícia Civil, tudo isso. Mas claro que as pessoas ficam revoltadas ali na hora, revoltadíssimas, pelo amor de Deus, gente. Mas é ser muito cara de pau fazer uma coisa dessas, ainda mais no próprio condomínio onde mora, com as crianças da volta, pelo amor de Deus, quem é que vai conseguir? Olha, é complicado ficar quieto, é complicado demais, mas repito, o caminho é chamar a Brigada Militar, que foi chamado, depois foi até ali, né, e fez o que fez. Mas que dá vontade, olha, não tem como dizer que não, porque seria mentira da minha parte, né? Tem mensagens aqui, 98911-2717, o zap do Balanço Geral, o povo se manifestando aqui. Deu sorte aqui em Tramandaí, se deu mais mal do que esse, diz o Cristiano dos Santos. Que pena que escapou esse pedófilo, Rafael Ramos. Tinha que ter ido para o IML, diz a Simone Duarte.
Que pena que deu tempo de ir para o hospital, diz o Alexandre. Era para ter chamado o IML, diz a Maribel. Tem que mostrar a cara desse tarado. É a Luciane de Matos Felizardo. Nesse condomínio, o povo faz justiça mesmo com as mãos, diz a Iane Silveira. E por aí vai, 98911-2717, o zap do Balanço Geral. Não tem como eu incentivar que as pessoas façam uma coisa dessas, né, gente? Não tem como incentivar uma coisa dessas. Eu compreendo a revolta, compreendo mesmo, demais. Se coloquem no lugar da família, dos vizinhos, de todo mundo ali da volta. Né? Não tem como não compreender a revolta das pessoas. Mas evidentemente que tem que chamar a polícia para socar atrás das grades uma criatura que nem essa aqui, né? Fez o que fez, estava na rua em liberdade, se sentiu à vontade para fazer de novo. Não dá para aguentar uma coisa dessas.